Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos em meio a um curso, um mini curso, sobre o que a Igreja ensina sobre o fim dos tempos. Nós falamos no primeiro e segundo vídeo, que eu convido você a ver, é importante seguir essa sequência, sobre o terceiro ciclo apocalíptico, falando então da mensagem da esperança. É uma mensagem de esperança. Após o terceiro ciclo apocalíptico, nós temos um encontro definitivo com o Senhor. Isso precisa ser entendido. Agora nós vamos então conversar sobre o segundo ciclo apocalíptico. E novamente reforço a mensagem central desse vídeo, que é a mensagem central do livro do Apocalipse. Mensagem de esperança. A união definitiva, a núpcia do Cordeiro, da esposa, a igreja, com o seu esposo Jesus Cristo. Nós então vamos pegar para meditarmos sobre esse segundo ciclo apocalíptico. Depois que nós falamos do terceiro, nós estamos vindo numa mitologia de trás para frente, né? Histórica, inversa historicamente. No capítulo 6 do livro do Apocalipse fala sobre os 7 selos. Os 7 selos. E diz assim, ou seja, vai ter uma manifestação forte no fim dos tempos. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: Vem! Vi então parecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencedor, e para vencer ainda. Quem é este cavaleiro branco, cujo montador tinha um arco? Deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencedor, para vencer ainda? É o Cristo. Eu gostaria de fazer uma relação, aqui eu não ia fazer, com o início deste livro maravilhoso, chamado O Homem Eterno. O Homem Eterno. Tem um trecho deste livro, ainda lá no início, que diz o seguinte, um garoto, na página 15, um garoto que se lembra de seu pai, que cavalgava um cavalo, que cavalgava bem e o tratava bem, saberá que a relação pode ser satisfatória e ficará satisfeito. Ele ficará ainda mais indignado diante dos maus tratos de cavalos. Quis fazer essa relação a esse livro porque fala de cavalos e cavaleiros, né? E este autor, neste livro, O Homem Eterno, que eu sugiro, ele vai trazer essa relação do homem e cavalo. De cavalo, por saber com que eles devem ser tratados. Mas ele não verá nada fora do normal em um homem cavalgar um cavalo. Ele não dará ouvido ao grande filósofo moderno que lhe explica ser o cavalo quem deveria ser cavalgando, que deveria estar cavalgando o homem. Ele não irá seguir a fantasia pessimista em dizer que o homem deve ser desprezado como macacos e os cavalos louvados como deuses. E cavalo e homem, formando juntos uma imagem, lhe é algo humano e civilizado. Ser-lhe-á fácil, tal como era, elevar o cavalo e o homem juntos até algo de heróico ou simbólico, tal como uma visão de São Jorge nas nuvens. Na própria palavra que utilizamos ao falar de cavaleirismo, o próprio nome cavalo foi dado ao momento e estado de espírito mais elevado do homem. Mas se um homem caiu em um estado de ânimo na qual ele não é capaz de sentir esse tipo de espanto, então a sua cura deve começar pelo outro extremo. Devemos agora supor que ele se deixou levar por um estado de ânimo
enfadonho no qual alguém sentado sobre um cavalo não significa nada mais que alguém sentado numa cadeira. Muito interessante esta relação grandiosa, heróica, que este autor vai nos apresentar sobre o homem sentado no cavalo, enquanto muitos, talvez filósofos modernos, vão dizer, não, é o cavalo que deveria sentar em cima do homem. Continuando, então, este primeiro sinal do cavalo branco e um homem sentado em cima do cavalo representa o Cristo. Versículo 3. O segundo selo, são 7 selos. O segundo selo: foi concedido o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem entre si. Ou seja, o segundo selo é a guerra. Nós vamos percebendo que esses selos sempre vão acontecendo na história da humanidade, mas eles vão se tornando mais intensos, né? No século XX nós tivemos 2 guerras mundiais. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vidente dizer: vem, eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. O que seria esta balança? Aqui a Bíblia de Jerusalém explica: símbolo, na nota de rodapé, símbolo da fome, fornecidos, racionados e preços exorbitantes. Fornecimentos racionados e preços exorbitantes. A letra é menorzinha, eu não enxerguei, né? Então, esse seria o terceiro selo, a fome, um colapso alimentício. Depois, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto vidente que dizia: vem, vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a morte, ou seja, a peste, a pandemia, que sempre existiu na humanidade, mas que vai se intensificando neste segundo ciclo apocalíptico, como nos ensina a igreja. Versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinha prestado. No versículo 11 depois diz: a cada um deles foi dada então uma veste branca. Eles estavam dizendo: quando que vai nos vingar? Vai dizer a sequência, né, do livro do Apocalipse, no capítulo 6. E foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, e seriam mortos como eles. Este seria então o quinto selo, a perseguição. O sexto selo, depois você pode ler a partir do versículo 12, são os sinais escatológicos. Algumas interpretações falam sobre a possibilidade de ser este o selo dos avisos de Garabandal. É um aviso de Garabandal. E o sétimo selo seria então narrado no capítulo 7 do livro do Apocalipse, falando então sobre o versículo 3. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Houve então o número dos que tinham sido marcados: 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. E aí começa no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 5. Da tribo de Judá foram 12.000 marcados, e em Ruben 12.000. Vai falando então de que são muitos, é um número muito grande de pessoas que serão salvas. O sétimo selo então seria o juízo final. Quais são os 7 selos do segundo ciclo apocalíptico apresentado no capítulo 6 e capítulo 7 do livro do Apocalipse? O Cristo, a guerra, colapso alimentício, pestes, perseguição, sinais escatológicos e o juízo final. Que Deus nos abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.